São Paulo busca vitória sobre o Danúbio para alívio na Libertadores. Será que o São Paulo hoje, lá no Uruguai, daqui a pouco o Luiz Roberto vai falar, ele tá nervoso, tá triste, tá nervoso. Estadão de Minas, põe aí. Cruzeiro perde para Huracan e acende sinal de alerta na Libertadores. É incrível, né? Todo campeão brasileiro se enrosca na Libertadores. Por que será, né? Por que será que isso acontece? Realmente, sempre acontecendo, o campeão brasileiro é o primeiro a se enroscar na Libertadores. Vamos lá apresentar hoje quem está conosco, compondo o programa Baixada Esporte, que está recheado com muitas informações. Vamos falar muito, mas muito, principalmente de um assunto que incomoda muito o santista, viu? Sabe que incomoda muito. Ver os seus rivais com a camisa estampada por grandes marcas e o Santos aí há 4, 5 anos sem uma grande empresa patrocinando o patrocínio Master do Santos. Guido Bortolomazzi, muito boa tarde. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. E antes de mais nada, o Santos jogando esta noite, 19h30 em São José dos Campos contra o Londrina. Primeiro jogo o Santos ganhou de 1-0 e o técnico Marcelo Fernandes poupando alguns titulares para esse compromisso, principalmente o Robinho, que sentiu um incômodo na última partida, e o Ricardo Oliveira também está fora, além de outros jogadores que nós vamos falar ao longo da competição, ao longo do programa, a respeito dessa competição. Londrina vem de uma grande vitória para cima do Coritiba, vem com o seu time completo e é uma pedra no sapato. Coritiba sentiu isso aí no último domingo e o Londrina vem para tentar tirar a casquinha do Santos e se classificar na Copa do Brasil. Vamos falar muito a respeito do marketing do Santos e vamos falar da primeira contratação para o Campeonato Brasileiro. Tudo isso aqui no Baixada. Tá certo, Guido Bortolomazzi. Agora o Londrina é o seguinte, né? O Londrina, ele vem bem no Campeonato Paranaense porque o Curitiba e o Atlético Paranaense acabaram abrindo mão sempre do Paranaense agora para fazer uma pré-temporada, né, boa para o Campeonato Brasileiro. Vamos lá para a ponta esquerda, porque ele tá tenso. Você pode reparar, eu vou colocar a imagem dele na tela e você vai ver que, assim, bem na testa dele, você vai ver gotículas de suor, porque já está nervoso para a partida de hoje à noite, né? Porque hoje à noite é vida ou morte para o tricolor na Copa Libertadores da América, Luiz Roberto. Boa tarde, Luiz Boa Roberto. tarde, Alessandro. Um grande abraço. A torcida de São Paulo vai mandar lembranças para você, levará flores para você essa noite. Me aguarda, peão. Sairemos com o seu féretro de lá. Ô, louco, Luiz Roberto, pelo amor de Deus. Não já estou tenso. Depois acontece. Já estou tenso. Depois acontece e você vai chorar. É vitória, filho. Tá bom. Olha, não venha secando. Você que é torcedor contrário ao São Paulo, não adianta secar. Hoje o São Paulo ganha. O Gilberto aqui também acendeu uma vela pro São Paulo, pro Pato, pro Ganso, que o negócio dele é aviário. Mas o São Paulo hoje ganha de 6-0 com certeza. Aliás, se não ganhar também, eu vou te contar, hein? Vai vir com o empate de lá, Luiz. Porque aí chegar domingo aqui, é melhor entregar o jogo pro Santos. Olha, um grande jogo sim, hoje à tarde. PSG e Barcelona. Aí sim, Liga dos Campeões da Europa. Ontem, o clássico de Madrid, Atlético e Real ficaram em 0-0. Real apertou, mas não adiantou nada. 0-0, o jogo Olha, danado, hein? E para terminar, meu caro Alessandro, duas informações bem rapidinho. Você falou da derrota do Cruzeiro. O Cruzeiro não jogou nada. Pedrinha no canal. Só que agora o Cruzeiro vai disputar a sua vaga contra o líder da sua chave, que é a Universidade de Sucre, com 9 pontos. O Cruzeiro chegou a 7. É vitória também do Cruzeiro, viu? Olha, o Cruzeiro tá difícil. E a CBF já definiu, hein? Quem fizer piti em campo, na hora de uma marcação de falta, cartão amarelo do senhor juiz da partida. É ordem agora. Ou seja, se tiver amarelo, segundo, vermelho tá na rua. Tchau. É isso? Tá certo, Luiz Roberto. Aproveitar que a câmera tá bem na ponta esquerda, vamos falar com o Gustavo Franco, porque a enquete está no ar, né? E a enquete hoje não poderia ser outra. Qual é a enquete de hoje, Gustavo Franco? Vamos ver. A enquete é uma mensagem para o nosso convidado, o gerente de marketing do Santos. Você pode mandar a sua questão, a sua pergunta, através do site www.baixadaesporte.com.br ou então acessando a nossa página no Facebook do Baixada Esporte. Lá você pode mandar uma mensagem de áudio ou de voz e ela será lida ao vivo no programa de hoje. Tá certo. Paulo César Verardi está aqui conosco, ele que é o novo responsável pelo marketing e comercialização do marketing santista. Paulo César, seja bem-vindo e primeiro eu quero te dar boas-vindas e boa sorte no marketing do Santos Futebol Clube, Paulo César. Em primeiro lugar, boa tarde. Um prazer estar aqui dentre craques do jornalismo, craque dos campos. E aproveitando a audiência de vocês, mandar a minha saudação para o torcedor santista, que ontem, inclusive, fez aniversário. E desde já me colocando à disposição
não só no clube, exercendo a minha missão, né, de estruturar, enfim, planejar de uma maneira um pouco mais forte daqui para frente as áreas de marketing, a área de comercialização do Santos, e dizer que é um grande prazer, sobretudo conviver aqui com a população de Santos, com a torcida do Santos, muito grande. Eu que já tinha me acostumado a esse convívio há alguns anos atrás, quando eu dirigia a marca Umbro no Brasil, e o grande patrocinado pela marca na época, e essa atenção não era só da nossa operação aqui do Brasil, e é importante salientar isso, a Umbro Internacional, a Umbro inglesa, tinha o Santos como a sua maior propriedade depois da seleção inglesa. É importante que isso seja citado, até para que a autoestima do torcedor santista ela seja sempre enriquecida por esse tipo de percepção que existe em relação à marca Santos. A marca Santos, junto com a marca Flamengo, são as marcas do futebol brasileiro mais conhecidas na Europa. Isso e é muito importante. Com essa marca que você vai trabalhar. E somando-se a isso, essa grande torcida, que eu desde aquela época me acostumei a admirar e conviver, eu tenho certeza que o potencial do trabalho, do resultado que a gente pode obter é muito grande. Bom, nós vamos falar muito a respeito do marketing santista, mas é claro, vamos falar muito de futebol também, porque o Gilberto Costa está aqui e o Guido Bortolomazzi falaria para Gilberto Costa. Aproveite a experiência, Gilberto, e aprenda como se vende uma publicidade. Boa tarde, Gilberto Costa. Boa tarde a todos, né? Boa sorte ao Paulo César, né? E a gente vê, não fazendo trocadilho, mas a gente gosta de pessoas que falam Avelarde, né? Boa sorte. E vamos esperar que a gente não tenha pena na quinta-feira, porque o ataque é Ganso e Pato, né? E vamos esperar que o São Paulo possa jogar uma boa partida, né? Nós brasileiros, eu torço para time brasileiro, passar todos. Infelizmente o Cruzeiro ontem não jogou nada. São Paulo é Brasil hoje, né, Gilberto? São Paulo é Brasil. Cruzeiro não jogou nada ontem. E o Santos, vamos torcer para que o Santos possa passar, não esquecendo que Londrina não tem o conhecimento nosso aqui, mas foi o campeão paranaense, tem uma força muito grande e pode trazer perigo ao Santos. Eu acredito que o Santos deve passar com facilidade, porque está respeitando o Londrina como um dos principais clubes do Paraná. Tá certo então, Gilberto. Bom, vamos aproveitar o primeiro bloco, porque aqui no Baixada Esporte é assim, o atleta vem, né? Ele fala da carreira dele, vai disputar um título importante e quando volta com medalha, tem que voltar, né? Para poder falar no Baixada Esporte que ganhou a sua medalha, que o Baixada Esporte deu sorte, que o Baixada Esporte trouxe alegria e a competência do Marcos Paulo Andrade Silva, ele que é atleta da equipe FUPS Resistência Home Life, né? Foi para o zonal do Pan-Americano e acabou conquistando o vice-campeonato e está classificado para os Jogos Pan-Americanos. Marcos, parabéns pelo vice-campeonato, parabéns por essa conquista e eu tenho certeza que Santos está feliz com um atleta de ponta como você. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, boa tarde. Primeiramente, agradecer a oportunidade do Baixada Esporte de poder vir aqui novamente, agora para mostrar qual foi o resultado, né, obtido nessas duas competições. Mostra a medalha pra gente, essa daí é importante, hein, amigo? Essa daí te deu a classificação para o Pan-Americano, é isso? Olha aí a medalha. Sim, foram duas competições, né? Duas competições distintas. A primeira foi o Qualify, onde aí sim eu fui campeão e obtive a vaga, né, para disputar os Jogos Pan-Americanos, que vai ser agora no segundo semestre, do dia 23 ao dia 25, em Toronto, no Canadá. E esse segundo lugar foi no campeonato mesmo Pan-Americano, por equipes. Foram 4 rodadas, ficamos em segundo lugar, perdemos para a Venezuela, afinal. Quer dizer então que o campeonato vai ser, o Pan-Americano vai ser em Toronto. Abre um pouquinho a tela, porque o sensei dele está lá do lado dele e já veio de propósito a camisa de Toronto, né? Você vê, isso que é marketing, né, Paulo César? Você viu só, né? Como é marketing, já veio o sensei, tá lá já com a camisa de Toronto, ele que é o sensei da Resistência Home Life FUPS, tá lá, essa equipe que veio para realmente ganhar tudo que tem em termos de karatê na Baixada Santista e no mundo, né? E eu espero que lá no Pan-Americano, Marcos, você possa representar a nossa cidade de Santos, a equipe Resistência FUPS Home Life e conquistar esse título tão importante para o Brasil e para a cidade de Santos, Marcos. Sim, estou bastante confiante, né? Estou treinando bastante também para poder defender o Brasil, a cidade, né, e o nosso estado
nos Jogos Pan-Americanos, que é uma competição mais importante para o nosso karatê, né? Até porque acontece de 4 em 4 anos, né? Estou bastante confiante, vou ter mais 2 competições para fazer a preparação para essa competição. Uma é o brasileiro no próximo final de semana, né? Sim, o brasileiro, mas entre elas tem a Premier League, que vai ser aqui em São Paulo mesmo, e o Campeonato Sul-Americano, né? Que eu vou junto com a seleção brasileira. E posteriormente a isso, temos mais 2 Premier League ou na Ásia ou na Europa, né, para poder treinar para futuramente Campeonato Mundial, que será ano que vem, né? Com certeza. Estou em busca de patrocinadores aí para tentar chegar aí para o Mundial ano que vem, né? Com certeza você vai ter uma carreira brilhante de vários títulos. Marcos, parabéns, realmente, e que você tenha muito boa sorte nessas outras competições que você vai participar, tá bom, meu amigo? Muito obrigado mais uma vez a Baixada Esporte aí, os amigos, por ter cedido o espaço, né, para poder mostrar um pouquinho do karatê, um pouquinho da nossa equipe, né? E a força que o karatê tem aqui na Baixada. Com certeza. Um abraço, Sensei também, Bartolo, que está conosco aqui sempre, né? É figurinha carimbada já no programa Baixada Esporte. Nós vamos a um rápido intervalinho e na volta, é claro, vamos falar do Santos Futebol Clube e falar do marketing do Santos. Voltamos já já. Estamos de volta, segundo bloco do programa Baixada Esporte para Sky. Sky é a melhor TV por assinatura do Brasil. Você não tem Sky na sua residência ainda, meu amigo? Tem pacotes para toda a família a partir de R$ 49,90. Isso mesmo, R$ 49,90. E olha, se você quer um pacote Wi-Fi, né, que tem a internet Wi-Fi com HD da Sky, você, meu amigo, tem que adquirir agora, porque a Sky tem pacotes Full HD com internet Wi-Fi para você e para toda a sua família. A melhor TV por assinatura do Brasil, é só ligar 4104-1234. 4104-1234. Sky, você na frente sempre. Bom, vamos começar falando do marketing do Santos Futebol Clube, porque ele é o novo responsável por levantar a marca Santos, que já é uma marca maravilhosa, né? Mas que foi, assim, nesses últimos 5 anos, um pouco maltratada, vamos dizer assim. Foi um pouco maltratada pelo marketing santista. E agora o Paulo Verardi, que é o Paulo César Verardi, que vai ser o novo responsável por isso. Chegou, já se apresentou e já tem algumas ações que você já está imaginando tomar a partir de agora, Paulo? Bom, primeiramente, até eu acho que é bom clarear a abrangência de uma área das ditas, né? Hoje quase que a totalidade dos grandes clubes do Brasil tem a sua diretoria de marketing. O que representa isso? Você vai trabalhar muito fortemente no branding, que envolve o quê? Envolve a imagem do clube, tá certo? Envolve a visibilidade do clube, e isso aí somado, traduzindo numa linguagem bem simples e fácil de entender, isso tem que gerar desejo pela tua marca. Esse é o primeiro grande desafio, e aí entra uma área muito forte de planejamento, que não é um trabalho de curto prazo. Você, para construir um processo de imagem, você passa pelo endomarketing, que isso é muito importante, quer dizer, essa cultura de carinho, de gestão da marca, ela tem que ser do clube e não de uma área em específico. Envolve normalmente médio e longo prazo, isso transposto por um planejamento simples e objetivo também, cabe frisar. E a transformação desse desejo em receita, que talvez seja o que demanda uma maior dedicação de quem tem essa responsabilidade dentro dos grandes clubes. Embora a gente fale puramente em marketing, 70%, 80% do seu tempo, construída a estrutura requerida, o planejamento necessário para que você tenha esse desejo permanente pela sua marca, você desenvolve todo um processo de obtenção de receita, de crescimento do poderio econômico dos grandes clubes, e aí entram algumas complexidades, porque você normalmente tem isso atrelado à sua ação de varejo, como é que você distribui a sua marca, não só no Brasil, globalmente, e o Santos é uma marca que tem que pensar global, necessariamente. Você tem que repercutir isso no futebol é muito importante. Você tem que realizar isso a contento e tem que informar não só o teu torcedor, mas o público em geral, os amantes do futebol, até porque o futebol, a visibilidade, a exposição que tem uma marca de um grande clube de futebol é inigualável. E, consequentemente, a exigência do teu cliente
que se por um lado é fantástico você ter um cliente apaixonado, ao mesmo tempo ele te gera alguns diferenciais em termos de exigência, com toda a razão, e cabe a quem se responsabiliza por essa área entender isso tudo e, sobretudo, entender a importância da instituição, porque não é pura e simplesmente a profissionalização que vai resolver isso tudo. Você tem que ter sensibilidade que você está trabalhando com um grande negócio que envolve quantias vultosas, mas ancorada no que é mais importante de tudo, que é a paixão, que é o sentimento, e ela vem sendo transposta ao longo do tempo pelos fundadores dessa entidade, pelo Conselho Deliberativo, que nada mais são do que os sucessores dos fundadores dessa entidade, e o torcedor, que é um apaixonado. Paulo, agora eu vou abrir para Guido Bortolomazzi, Gilberto Costa, Luiz Roberto, também para o Gustavo Franco, com os nossos internautas que vão fazer perguntas para o Paulo. Mas dentro dessa primeira palavra sua aqui no programa, você disse o seguinte: o Santos não pode pensar simplesmente micro, ele tem que pensar global, porque o Santos é uma marca global. Então o Santos, diferentemente do Internacional de Porto Alegre, por exemplo, que fez uma campanha dentro do seu estado, que é o Rio Grande do Sul, porque lá está o grande foco do torcedor do Inter, que fez um sócio-torcedor que é hoje o primeiro do Brasil, que é o sócio-torcedor do Internacional de Porto Alegre. Modelo, né? É o modelo, Não pode pensar como o Palmeiras, por exemplo, que fez o sócio-torcedor dentro do estado de São Paulo, do Corinthians, que realiza a marca em termos de Brasil, o Flamengo, que realiza mais a global. O Santos tem que pensar mundo, é isso, Paulo? Perfeito, mas para você pensar mundo, você tem que pensar, agir localmente e pensar globalmente. E pensar em escala também. Torcedor da cidade de Santos, se transformar em sócio. A grande massa de torcedores do Santos que residem em São Paulo, também você tem que gerar mecanismos para que eles se associem em massa. E depois, num último estágio, você pensa globalmente nessa área de associação, que talvez para você pensar globalmente seja a área mais difícil, isso também tem que ser citado. E quando você fala em projeto de sócios, tem dois pontos que eles são importantes e têm que ser analisados. Você tem que pensar em quantidade e você tem que pensar em qualidade. Quando eu falo em quantidade, é o que todo mundo pensa e analisa num primeiro momento, é quantos sócios tem. E aqui é muito importante a gente citar uma questão importante, até porque eu venho do Sul, eu tenho uma cultura, e essa cultura de associação ao clube de futebol no Rio Grande do Sul, ela não é tão recente. Essa cultura é muito forte há muitos anos. Essa cultura começou a se transformar num diferencial em termos de receita a partir dos anos 2000. E a grande medida, o divisor de águas desse processo todo, o Internacional foi um dos primeiros clubes que abriu o voto para o seu sócio. Não sei se vocês lembram disso. Isso fez muita diferença. Equilíbrio econômico do projeto de associação. O que eu quero dizer com isso? Você tem que ter uma política clara que gere benefícios econômicos para quem se associa. Você não pode ter um sócio pagando, hipoteticamente, R$50 por mês e você, em determinados momentos, ou de uma maneira sistemática, ter os seus jogos a R$10. Porque, além da paixão, o torcedor, o associado, mede esse tipo de coisa. Foi outra questão muito importante que os pioneiros nessa área de ter uma política comercial forte foram o Internacional e o Atlético Paranaense, que também, até hoje, inclusive, é patrocinada pela Umbro, eu acompanhei muito, lembro até hoje do valor, inclusive, que foi estabelecido. Então, tem uma série de coisas que qualificam o seu processo, e, em última instância, você vai ver quanto que isso está gerando de arrecadação e qual é o ticket médio. Porque não adianta nada você ter 100 mil sócios, cada um pagando R$10 por mês, é o ticket médio. Você vai arrecadar R$1 milhão por mês. Contrapartida, você pode ter um projeto de sócios que tenha 30 mil associados e você, com um ticket médio de R$50, R$60, você tem uma arrecadação maior. Até porque tem que ficar claro isso. O projeto de sócio ele é extremamente importante por demonstrar o engajamento do torcedor, mas também por dar a sustentação, a base econômica necessária para que o seu time seja competitivo. Então, essa análise tem que ser feita. E um detalhe importantíssimo,
Vocês acham que o Internacional tem 100 mil sócios ativos? Não, Desculpe, adimplentes. Tem uma adimplência monstruosa. Aqui surge o conceito que o Grêmio também usa até hoje, que é o de sócio ativo. Um sócio do Internacional, atualmente o Internacional está anunciando que tem 130 mil sócios ativos. Significa que 130 mil sócios do Inter estão rigorosamente em dia ou em até 12 meses de atraso. O Grêmio, o conceito era 6 meses. Acho que ainda é. Então, esses conceitos a gente tem que... Até porque eles são corretos nos dois aspectos. Porque você consegue manter a quantidade... Porque também tem o outro lado. À medida que você cria uma obsessão pelo número de sócios, e você está administrando um produto que é de um clube de futebol, sujeito... Com certeza. A variações, isso é absolutamente normal em qualquer clube do mundo. Com certeza. Já diria Silvio Santos, tem que estar rigorosamente em dia com o carnê para poder ganhar a casa própria. Não é isso, Guido Bortolomazzi? É verdade. E eu gostaria de saber do Paulo o seguinte, porque entra diretoria, sai diretoria e o discurso é o mesmo. A gente escuta esse discurso há 30 anos que eu estou na imprensa, né? Nós vamos criar mais sócio, nós vamos aumentar a marca, nós vamos globalizar o Santos, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. E aí eu pergunto a você, Paulo, você que veio de um clube do sul do país, que tem uma grande torcida. Você conhece a torcida do Santos? Hoje, o Santos tem conhecimento de onde está o polo principal do seu torcedor? Qual é o perfil desse torcedor do Santos? Porque até hoje ninguém falou a respeito disso. O torcedor do Santos é um produto que você tem que trabalhar para vender para ele, para que ele possa ajudar o clube. Ele é um cliente. É um cliente que você tem que trabalhar ele. Você tem esse perfil do torcedor? Ou você vai buscar esse perfil a partir de agora? Você encontrou isso dentro da Vila ou não? Existem algumas pesquisas, e evidentemente que pesquisas, elas periodicamente têm que ser revalidadas, refeitas, mas uma pesquisa básica, uma segmentação básica a gente tem. Existe também uma clara identificação de polos de concentração de santistas. Inclusive eu convivi há não muito tempo atrás com uma grande concentração de santistas no estado do Paraná, que é uma região a ser trabalhada. O norte do Paraná é um grande... Lá existe um grande contingente de santistas que tem que ser trabalhado. Nas áreas de varejo, nas áreas de associação, na área de TV. Quando eu falo em falar em TV, aqui eu estou falando em quê? Eu estou falando em pay-per-view, que é um item variável, importante, e pouco se fala disso. Então, de alguma maneira, você tem que transformar isso, e evidentemente que é um produto de TV, das operadoras credenciadas para comercializar, mas ao mesmo tempo você tem que conseguir traduzir isso, além do benefício intangível, que sempre vai ser o maior de todos, que é o torcedor estar acompanhando o seu time do coração, isso também gerar alguma pontuação, alguma milhagem adicional para esse mesmo torcedor. E fechando esse ciclo, isso gere alguma receita para o clube, satisfação para esse meu cliente extremamente exigente, porque a exigência maior dele é dentro do campo e depois você tem toda essa exigência acessória. E só pegando o início da tua indagação, que eu acho um item importante a ser dito. Provavelmente, não só o planejamento do Santos, mas da maior parte dos grandes clubes do Brasil, esses 3 itens lá estão configurados, essa busca, essa meta. Eu acho que a diferença você faz com trabalho. E trabalho eu traduziria por estruturas adequadas para que realmente você realize isso. Agora, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, quais são as metas que o Santos vai atingir daqui para frente? A curtíssimo prazo é uma remodelação do projeto de sócios que permita alavancar receitas de uma maneira substancial para o Santos. Você tem a maior quantidade de associados. Evidentemente que essa remodelação passa por novos serviços, novos produtos, novas segmentações. Tem uma área importante a ser trabalhada, que é essa área de convênios, de benefícios, para que eu atinja, por exemplo, o torcedor, que eu quero que ele se torne sócio, que o meu embaixador, que reside lá na região do Paraná, me ajude bastante nisso,
transforme esse torcedor num sócio e que com os convênios que são firmados lá naquela reunião, com o que ele tiver de desconto e vantagens, isso paga a mensalidade dele. Agora, Paulo, a gente vê, Por exemplo, que até porque o nosso tempo é curto, a gente quer tirar o máximo proveito dessa sua entrevista. Todos os clubes que aumentaram os seus associados, aqueles que buscaram novos sócios, eles tiveram um apelo. O Palmeiras, por exemplo, agora teve o apelo do time voltar da segunda divisão, a construção do seu novo estádio, a sua nova arena, a montagem de um novo time e o projeto do Avante Palmeiras conseguiu aí 110 mil sócios. Corinthians, quando o Ronaldo veio, hoje o Corinthians tem 93 mil sócios. Sócios que contribuem, outros, até o sócio fiel, o torcedor, e o Palmeiras também, são ativos. O que o Santos vai buscar? Qual vai ser o emocional que o Santos vai tentar colocar em cima do torcedor para que ele volte a ser associado, para que ele possa fazer parte desse grupo? E o Paulo vai responder isso daqui a pouco, porque importante também para o torcedor santista é saber do time. Porque se o time não estiver ganhando, tudo que o Paulo fizer não vai ter resultado, né? Então, hoje o Santos tem um grande compromisso contra o Londrina. E o Marcelo Fernandes, que é o treinador da equipe santista, vai falar a respeito desse time, porque o Londrina conseguiu lá segurar pelo menos 1-0 e vem para Vila Belmiro como franco atirador. É uma equipe difícil, uma equipe que vai bem no Campeonato Paranaense, mas está também uma coxa de retalhos. E o Marcelo Fernandes fala a respeito do jogo de hoje à noite. Confira. Então, Renato, o que você falou, eu acabei de falar aqui. Se nós formos olho grande agora, querer abraçar o mundo, realmente fica difícil com o jeito que estão os exames da rapaziada lá. Só que somos realistas e aquilo que eu sempre cheguei aqui e falei, sempre o grupo era importante. Então, o grupo está sendo importante agora. Então, agora, você vê, colocamos o Leandrinho no time, que não vinha nem sendo relacionado, e fez 2 belos jogos, entendeu? Então, acho que o grupo ele vai ser utilizado e aquilo que você falou, não adianta você querer colocar todo mundo na quarta-feira, que é um jogo que nós temos a vantagem, mas não nos deu a classificação, um jogo difícil. O Londrina, o atual campeão paranaense, está possibilitando ir para outra final do campeonato, é uma grande equipe. Então é um jogo dificílimo, mas o Santos tem grupo, tem elenco forte e aquilo que eu falei, que você mesmo explicou na pergunta. Vamos ter que ter calma e escalar aquilo que é de melhor para também não prejudicar o nosso futuro no domingo. Estamos de volta a mais um bloco do Baixada Esporte para Blanco Auto Center. Blanco Auto Center tem promoção de 2015 com preço de 2014. Já foi lá? Não trocou ainda o amortecedor do seu carro? Não trocou a pastilha de freio? Aproveite. Olha só, troca de óleo grátis. Você compra um litro de óleo a R$ 10,99 o mineral e a R$ 19,90 o sintético e a troca de óleo é grátis para você. Tem mais, amortecedor Gol dianteiro, 2 anos de garantia, R$ 54,90. E embreagem em 6 vezes de R$ 36,50 para no Palio Siena e Palio Weekend. Isso na Blanco Auto Center, que fica na Antônio Emerick 551 e 456 em São Vicente. Telefone 3467-8200, 3466-8000. Blanco Auto Center. E ontem, o presidente Modesto Roma anunciou a primeira contratação, já avisando o Campeonato Brasileiro. E ele falou exclusivo para o Matéria Regional. Confere. Eu vou dar um furo aqui hoje para você. você. Isso é bom, aproveita. O Santos contratou já um reforço para o Campeonato Brasileiro. O presidente avisa aí no seu telefone que o senhor está dando uma entrevista. Eu estou dando uma entrevista. Deve ser o Ricardo Oliveira querendo assinar o contrato. Pode desligar o telefone. Ricardo Oliveira querendo assinar. São concorrentes de vocês. Mas posso dizer que o Santos contratou o Rafael Longini. Opa! Artilheiro do Audax. Artilheiro do Audax. Que boa notícia. Já está com o contrato sendo assinado. Guido Bortolomazzi e Rafael Longini contratado. Jogador de 24 anos, marcou 8 gols no Campeonato Paulista. O passe é dele, estava emprestado ao Audax. O Santos acabou contratando o atleta, vem para a Vila, contrato de 3 anos. E é lógico que vai ser aí mais um bom reforço do Santos para o Campeonato Brasileiro. Foi uma contratação que o Santos vinha namorando já desde o início do Paulista, porque já tinha informações do jogador. E aí acabou se concretizando essa contratação. Ele vem para o Santos e vai ficar à disposição do técnico Marcelo Fernandes. Aí Santos fica... joga hoje à noite até para empurrar um pouquinho do Santos. Certo. Jogando contra o Londrina, lá em São José dos Campos. E o técnico acabou mudando o time. Vladimir será o goleiro, Cicinho,
o Erley, o Gustavo Henrique e o Zeca na lateral esquerda, o Valência, Lucas Otávio, Lucas Lima fazendo o tripé do meio campo e no comando de ataque Gabriel, Marquinhos, Gabriel e Elano. Esse é o Santos para pegar a equipe do Londrina, né? Um jogo que o Santos tem que tomar cuidado. Tá certo, então. Para Alto Posto Village, no Alto Posto Village você tem gasolina de qualidade e procedência, sempre com os melhores preços da Baixada Santista. Alto Posto Village, fica na Presidente Wilson, 823 em São Vicente, bandeira Ipiranga. Alto Posto Village. Para Alto Posto Village, a pergunta do internauta. Tá em casa, quer fazer pergunta? Vai no baixadesporte.com.br e o Gustavo Franco põe no ar. Vamos lá, Gustavo. O Alessandro Carlos Eduardo de São Vicente, ele diz o seguinte: de 60 mil sócios, o Santos só recebe o pagamento da mensalidade de 20 mil sócios. É preciso perdoar os inadimplentes, acelerar a captação de novos sócios e criar benefícios para eles. É possível, sim, chegar a 100 mil sócios ou mais, mas para isso é indispensável criatividade, iniciativa e muito trabalho. Gostaria de saber se o Paulo César Verardi concorda com o meu ponto de vista. E o Oswaldo Nogueira de Cubatão, ele pergunta o seguinte: Paulo, quando será resolvido o imbróglio das compras de ingressos pela internet e quando o sócio-torcedor santista terá a opção de pagar a sua mensalidade via cartão de crédito ou débito em conta e não apenas por boleto? Bom, tá aí as duas perguntas, batata quente para você, Paulo. Bom, vamos lá. Em relação à primeira afirmação, eu acho que tem plena capacidade de chegar a 100 mil sócios. Acho, até já afirmei isso aqui anteriormente, tem uma série de modificações que podem ser feitas no desenho de todo o projeto para gerar um ticket médio maior, que ele é importante, e também uma maior adesão. E a questão da reativação, essa é que eu discordo um pouco. Eu acho que não é uma questão muito simplista o perdão. Eu acho que você tem que ter alternativas criativas, ajustadas aos estatutos do clube e ajustadas também ao que você pretende em termos de política comercial, que gerem essa readesão do sócio ao quadro associativo. Nesse aspecto, eu acho que só com essa pequena ressalva, sem dúvida nenhuma, está absolutamente adequado. Com relação a débito em conta, é uma das maiores prioridades já detectadas no projeto de sócios do Santos. Não tem a mínima dúvida que todo o esforço que eu puder empreender nesse sentido vai ser empreendido. Eu considero isso uma questão fundamental. É um dos segredos do sucesso dos planos de sócio mais bem-sucedidos do Brasil, é a questão do débito em conta, onde já chega a cerca de 75%. Tem outras coisas também com relação à gestão financeira do processo junto ao sócio, que eu acho que podem ser melhoradas, todas no sentido de, e isso tem que ficar bem claro aqui, de melhoria de serviços ao sócio e maior rentabilidade. E eu volto a dizer que essa questão de 60 em cadastro e 20 adimplentes é um percentual um pouco mais baixo do que a maioria dos clubes tem. Esse percentual de adimplência, eu vou dar um dado para vocês, na última eleição do Inter, 51 mil sócios. 51 mil sócios estavam aptos a votar. Ou seja, o que diz o estatuto? Número, né? O que diz o estatuto do Internacional? Que apenas quem está rigorosamente em dia pode votar. Significa que dos 120, que era o que o Inter afirmava na época que tinha de sócio ativos, menos de 50% estavam rigorosamente em dia. Então, essa questão na inadimplência, ela é uma questão que tem que ser permanentemente administrada, não tem que ser um dado tão alarmante. Pelo contrário, ela tem que gerar planos de ação, correções e melhorias que diminuam esse percentual. E se eu não tenho esse número ainda, até porque tem que ser definido o patamar que vai ser adequado, e evidentemente que isso tem que ser ratificado por conselho, mas no momento que nós começarmos a falar em sócios ativos do Santos, nós vamos ter um número bem maior do que 20 mil. E aí sim nós vamos começar a comparar isso com os 100 mil do Inter para chegar no nosso 100 mil. Bom, Luiz Roberto, você também tem direito a fazer pergunta, claro, né, Luiz? Duas perguntas e uma só, Paulo. Grande Paulo. O Paulo me lembra muito Sérgio Reis, não sei porquê. Mas o Paulo, com todo respeito, o Paulo sabe disso, eu já falado isso para ele. Paulo, eu estava olhando aqui na tua ficha, comandar o braço esportivo da agência Scala. O que é comandar esse braço esportivo dessa agência?
E a figura do Pelé? Está incluída no teu projeto também? Não entregando pizza, pelo amor de Deus, né? Pro sócio rei, né? Por favor, Isso. né? Por favor, primeiro, Bom, o que é comandar a Brasil Esportivo? Eu era diretor de uma área de esportes e a Scala até inovou nesse aspecto. A Scala é a maior agência de publicidade do sul do Brasil. E ela introduziu a figura, a presença de um núcleo voltado para esporte, para marketing esportivo mais especificamente. E aí com algumas conotações. O atendimento dos clientes desse segmento, a busca de novas oportunidades e a própria gestão de projetos. Então, basicamente, era isso. Foi no sul do país, foi a pioneira a gerar esse tipo de trabalho. Eu tive o prazer de dirigir esse núcleo por aproximadamente 12 meses, até ser convidado a vir para o Santos, que aceitei com muito prazer, até porque esse desafio aqui me motiva sobremaneira. E a tua segunda pergunta... A figura do Pelé, você está no projeto, já que o Pelé faz parte disso? Você não vai conseguir trabalhar a marca Santos dissociada do Pelé, isso é uma verdade. E os mecanismos para que você haja dessa forma, o Santos inteligentemente já criou, já propiciou. O que deve ser feito agora, e vai ser feito, tenho certeza disso, é trabalhar mais intensamente essa associação. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que alguns outros atributos, algumas outras associações têm que ser feitas também em relação à marca Santos. O Santos é uma marca que prima pela qualidade. Quando você pensa em qualidade em futebol, globalmente você pensa no Santos. Só que essa qualidade ela se renova ao longo do tempo. E a gente tem fatos e dados para provar isso. Ao longo das últimas décadas, o Santos vem se renovando, conquistando, através dessa capacidade inigualável que ela tem de gerar talentos. E isso tem que ser enaltecido também. Ao mesmo tempo que você tem a grande chancela disso que eu estou falando, que inegavelmente é o Pelé, isso, de novo, a nível global, você tem essa renovação constante que hoje, inclusive, com certeza está praticando, está treinando lá nas categorias de base do Santos. Isso tem que ser reforçado. Nós vamos a um rápido intervalo, Guido, agora, porque nós temos aí mais 10 minutinhos de programa, vamos a um break e voltamos já com mais marketing do Santos, mais Santos Futebol Clube aqui no programa. Fique aí. De volta, temos 3 minutos de programa e tantos assuntos a serem debatidos, Paulo. É verdade essa. Temos 3 minutos de programa e tantos a serem debatidos. Mas assim, para a gente encerrar o assunto de marketing, que a gente tem que fazer mais um programa. Pergunta, só você fez pergunta, Guido. Eu vou fazer essa pergunta derradeira. Ah, meu Deus do céu! A minha última pergunta ao Paulo. A minha última pergunta. Qual será o patrocinador master do Santos? Faz essa você então, Gilberto Costa. Pergunta de novo, por favor. Qual vai ser o patrocínio master do Santos? Obrigado, Guido. Se eu já tivesse essa resposta em função de negociação, eu não diria. Até porque o segredo faz parte do negócio, todo mundo sabe disso. Eu acho que até é importante você citar esse tipo de coisa. Eu acho que a gente tem que retirar um pouquinho dessa obsessão, tem que dar mais leveza para esse assunto. E hoje, patrocínio, ele não é mais um patrocínio, ele é um grande negócio. Então, eu te diria que dentro desse conceito, que ele envolve um pouco mais de trabalho, até para que você tenha, em contrapartida, o valor que vale esse patrocínio. Você tem que construir uma relação muito forte de negócio com um anunciante que gere resultado efetivo para esse anunciante. E isso, hoje, nós já estamos agindo dessa forma, todo o planejamento vai ser feito dessa forma. E, eventualmente, até que você tenha esse patrocínio dentro desses conceitos, que no que depender do trabalho e da vontade, não só minha, mas de toda uma equipe, né? Não vamos aqui pensar que... Hoje é um patrocínio que está acontecendo no mercado? Hoje, se você analisar... Hoje, você tem vários grandes clubes sem patrocinador master. E tem grandes clubes com o pai patrocinando. Eu estou entendendo o que você está falando, e se você tirar esse pai patrocinador, você deixa a maior parte dos grandes clubes do Brasil sem patrocínio. O Santos está arrumando um patrocínio? Não, o Santos está buscando um parceiro que seja um grande negócio para o Santos, porque ele tem que agregar valor para a marca Santos também, isso é importante.
A questão estética é muito importante no patrocínio também. A sua camisa tem que ser preservada. Lógico, não pode fazer aquele também todo, né? A camisa do Santos é branca, põe amarelo, azul, cor de rosa, também isso não dá, tem né? que ser preservado. Evidentemente que tem um limite econômico para isso, obviamente, mas à medida do possível você trabalha isso também. Dá um pouco mais de trabalho, agir dessa forma. Paulo, eu infelizmente tenho que encerrar o programa. Nós temos muitos assuntos a serem debatidos e já fica aqui o convite para você voltar e a gente continuar conversando sobre isso. Muito obrigado pela sua presença. Vai ser um grande prazer estar aqui com vocês e, sobretudo, com a audiência de vocês, com o torcedor do Santos, que é a maioria aqui na cidade de Santos. Um abraço a todos. Até amanhã, torcedor santista. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.